Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre os novos talismãs dos mês de outubro de 2024 para Hero Wars Alliance, tá bom? Os novos talismãs da Cascade ou Dilúvio em português, tá bom? Keira, Juiz, Sebastian, Eumir e Kai. Vamos fazer uma análise dos talismãs deles, tá bom? O que melhora, o que não piora em relação ao primeiro e o segundo talismã. Qual talismã priorizar? Lembrando que esse vídeo está concorrendo a 2 sorteios, tá bom, pessoal? São 10 mil moedas da Hydra para 5 ganhadores. Então, 50 mil dividido por 5 vai dar 10 mil cada um. E também os metacubos, tá bom, pessoal? 5 ganhadores ganharão 5 mil metacubos cada um. Para participar, você tem que deixar o seu ID do jogo, ali nos comentários. É só você vir aqui e copiar o seu ID e você vai estar participando, tá bom, pessoal? Bom, primeiramente, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é um inscrito no canal, que se inscreva no canal e deixe o seu like. E agora que você já é um inscrito, vamos para o vídeo. Eu vou começar aqui falando do talismã do Eumir, tá bom, pessoal? O novo talismã, o talismã da tempestade de areia. O primeiro talismã dele é o talismã das ilusões, tá bom? O primeiro talismã, pessoal, é agilidade e ataque físico. Melhora as habilidades do Eumir e dá um pouco de armadura para ele e mais ataque físico. Lembrando que o Eumir, o segredo dele é os clones. E os clones do Eumir pegam 70% da vida do Eumir nas estatísticas. E o segundo talismã, que é o talismã da tempestade de areia, vai dar para o Eumir esquiva e vida. Cada slot de vida no talismã pode chegar até 60.500 de vida, ou seja, 60.500 vezes 3, tá bom, pessoal? Vai dar quase 200 mil de vida a mais para ele nas estatísticas. E aí que entra o segredo, olha só. O Eumir tem até skin de vida, tá bom, pessoal? Ele tem uma skin de vida, a minha aqui não está cheia ainda, pode ajudar mais a estatística dele. E agora mais o talismã, então os clones deles vão pegar mais vida. Então, olha só, ele tem a habilidade aqui de criar clones, tá bom? Cada clone pega 70% da vida. Então, só que os clones perdem vida com o tempo e o clone não tem estatística do Eumir de defesa. Então, ele não tem nem armadura, nem defesa mágica. Ele só tem vida. Então, quanto mais vida, mais o clone vai sobreviver. E aí também vai prejudicar os inimigos. Ele pode criar 4 clones de uma vez e às vezes, que depende do sorteio, tá, vamos de sorte, e às vezes quando ele está na frente, ele cria 4 clones na linha de frente, pula para a linha de trás e cria mais 4 clones. Aí ficam 8 clones, mais o Eumir, 9 clones. Imagina só o tamanho do time. E agora com bastante clones com vida, fica mais difícil para os inimigos. Mesmo que os clones sejam de papel sem defesa, com mais vida vai ser mais difícil matar os clones. Então, o primeiro talismã é bom para melhorar as estatísticas de ataque do Eumir, tá bom? Olha só, ele só tem praticamente uma habilidade que dá dano, que é direto aqui da estatística dele, tá bom? Então quanto mais ataque físico, melhor. E depois ele tem as habilidades, o clone causa pouco dano, tá bom? Mas mas só que imagina em 9 clones demorando para morrer, fazendo aqui 15% do ataque físico dele total. Dá bastante dano. Então, o primeiro talismã, certo? Melhora o ataque do Eumir, tá bom? Dele em si. Mas o segundo talismã, que é o talismã da tempestade de areia, é bom para os clones. Quanto mais vida os clones tiverem, mais eles vão demorar para morrer. Ainda, além do mais, o Eumir é um herói de esquiva. Ele vai ganhar mais esquiva aqui do talismã. E o talismã dele está gratuito, basta fazer login no jogo. Então, tá um bom talismã. Eu acho que o Eumir foi um dos que mais se beneficiou nesse evento, tá bom? O talismã dele é tão bom que só tá de graça porque ele não está nos meta atualmente. Mas daqui a pouco, pessoal, o jogo pode vir algum herói novo aí que melhore as habilidades do Eumir e ele vire um meta de novo. Lembrando que ele também pode ter sinergia com o novo herói Tempus, tá bom? Ou com o Aidan, que aumenta a vida dos aliados. Então pode ser que o Eumir com esse talismã entre no jogo, tá bom, pessoal? Ele está um pouco enfraquecido ultimamente, fora do meta, mas daqui a pouco aí eu não duvido começar a aparecer times de Eumir com esse talismã novo, certo? Vamos falar aqui agora do talismã do Kai, pessoal, tá? Então o Kai tem o talismã primeiro, que é o talismã da direção, e o segundo, o talismã da ambição. Vou falar rapidinho aqui. O Kai é um herói que continua fora do meta. Com os talismãs novos não vai continuar sendo super herói, tá bom? Então aqui ele tem aqui o talismã da direção, que dá inteligência, ataque mágico, ele vai melhorar o ataque mágico dele.
Olha só, e mais defesa mágica. O segundo vai aumentar a perfuração mágica para ele causar mais dano e armadura contra times físicos, tá certo? Então, um é mais para defesa contra mago, o outro é mais para defesa contra armadura, tá bom? Eu acho que o segundo aqui é melhor contra times de Andvari, tá bom? O talismã da ambição é melhor para você usar contra times de Andvari, tá bem? Certo? Você pode botar o Kai com o Kark e ele vai ajudar bastante aqui o Kark com essa perfuração de armadura mágica aqui para eliminar o Andvari e ajudar o Kark contra times de Andvari, tá certo? A próxima análise aqui vai ser os talismãs do Sebastian, tá bom, pessoal? Então assim, a gente tem o talismã da improvisação, tá bom? Que dá agilidade e armadura para o Sebastian. Então, veja bem, dá aqui agilidade, ataque físico e armadura, e aqui nos slots com reroll você consegue mais armadura para ele. Já o segundo talismã é talismã das sinfonias, então ele ganha mais ataque físico e mais chance de crítico, tá bom? Ele é um herói que não é causador de dano, ele é mais um suporte, então chance de crítico ele vai ajudar a causar um pouco de dano, mas para as estatísticas dele não ajuda, tá bom? Mas o ataque físico aqui, o ataque físico pode chegar até 8.000 aqui, então vai aumentar mais 8.000, praticamente uma skin inteira, tá bom? No segundo talismã, que é das sinfonias. Então vai melhorar aqui o ataque físico dele. Já o segundo melhora com agilidade e dá mais defesa. Então, o segundo é mais para ataque. O talismã da improvisação, que é o primeiro, é mais para defesa. E o talismã das sinfonias, que é o segundo talismã, mais para ataque, deixa ele mais agressivo, principalmente as habilidades dele. Ele só vai melhorar também as habilidades dele de suporte. Vai aumentar a vida do escudo, tá bom? Que pega 120% de ataque físico. Vai aumentar a chance de ataque crítico dos aliados, porque depende do ataque físico. Vai aumentar a maldição de reduzir a armadura do inimigo, porque ele precisa de ataque físico. Vai aumentar o dano puro dos aliados quando ele causa um dano crítico, tá bom? Que uma passiva dele, sempre que os aliados causam dano crítico, eles causam também dano puro extra e é 70% do ataque físico do Sebastian, então vai causar mais dano puro nos inimigos. Então, o segundo talismã do Sebastian é muito melhor que o primeiro, tá bom, pessoal? O talismã das sinfonias é o talismã melhor para o Sebastian. Esse aqui talvez vai ser um talismã que eu vá subir para o máximo aqui para ataque, tá bom? Certo? O primeiro é mais para defesa. Eu uso o Sebastian para ataque, então eu vou botar aqui o segundo talismã dele para o nível máximo, tá certo? Olha só. Temos aqui, então, o talismã das sinfonias no nível máximo. Isso aqui ao vivo nesse vídeo porque é um top para ataque, tá bom? Tá certo? Então, veja vocês verem aqui, mais 8.000 de ataque físico. As habilidades dele todas vão ficar mais forte com o talismã, segundo talismã, tá certo? Vamos falar aqui agora, vamos falar do talismã do juiz, tá bom? O talismã primeiro aqui é o talismã da justiça, da inteligência, que dá ataque mágico e defesa mágica, e mais aqui nos reroll ataque mágico para o juiz, que pode chegar até 3 slots de 6.600 se você tiver sorte. E o segundo talismã, que é o da condenação, vai dar armadura, tá bom? A armadura pode chegar até 12.000 e perfuração mágica. Bom, veja bem, vamos ver aqui a diferença. Armadura, mais defesa e perfuração mágica, mais dano, tá certo? O segundo, mais inteligência e mais ataque. O primeiro, mais inteligência, mais ataque mágico, é o talismã da justiça. Na minha humilde opinião, pessoal, eu acho que o talismã da justiça, que é o primeiro talismã do juiz, é melhor que o segundo, tá bom, pessoal? O segundo talismã é da condenação mais para defesa. O juiz não é um herói de causar dano, tá bom? Ele é um herói suporte. Olha as habilidades dele. Ó, ele causa dano e atordoa. E ele precisa de ataque mágico para o escudo para proteger os aliados. Depois, pessoal, olha só. Aqui é só criar fenda, uma passiva. E depois aqui também não causa dano. Então assim, ele só tem uma habilidade aqui que causa dano, a primeira, tá bom? Então com mais perfuração mágica, ele vai causar mais dano aqui na primeira mágica, na primeira habilidade, que é o ciclone iônico. Mas, pessoal, ele causa em todos os inimigos, tal, então ele vai causar mais dano. Mas a principal função dele mesmo é atordoar os inimigos, quando ele usa aqui a última, tá bom? Atordoar os inimigos. E é o escudo. Então se você tirar o primeiro talismã, olha só, se eu tirar o primeiro talismã, veja bem, aqui tem inteligência, tá? Vai chegar aqui, 2 vezes o valor aqui, então, em ataque físico, dá 4.000 de ataque físico, tá certo? E aqui a armadura e penetração, perfuração mágica. Então, olha só, se eu tirar aqui o talismã, tá bom? Aqui não mexe nada em ataque físico, tá bom? Olha só, vamos tirar aqui, vamos equipar o segundo talismã.
Olha só que o escudo foi para 135 mil, tá bom? 135. Perdeu 25 mil de escudo, tá bom? Que é o dano da primeira. Então, pessoal, olha só, vou botar de volta. Olha só. Diminui até a defesa, tá bom? O segundo talismã é mais para a defesa dele mesmo, tá bom? Só que ele não vai proteger tanto os aliados quanto o primeiro talismã. Então, na minha opinião, o primeiro talismã é melhor que o segundo, tá bom? O talismã da justiça é melhor que o segundo talismã da condenação. Embora ele tenha mais armadura para ele sobreviver. Mas eu acho que aqui a maioria dos inimigos que atacam na linha do meio causam dano mágico. E o juiz é um herói que se posiciona na linha do meio, tá bom? Então ele, se fosse defesa mágica, talvez até seria melhor para ele ficar mais forte no meio e durar ali com os seus escudos, com as suas habilidades. Eu acho que o primeiro talismã, na minha opinião, é melhor que o segundo, tá bom? Certo? Vamos lá. Agora vamos falar da Keira, pessoal, tá bom? O talismã da Keira, temos aqui o talismã da Keira. Então o primeiro talismã da Keira é o talismã da lealdade e da agilidade, que vai aumentar o ataque físico e a defesa dela, tá bom? A armadura. E depois aqui no Reroll, 3 slots de ataque físico, que podem chegar até 4.400 cada um, tá certo? De ataque físico. Bom, o segundo talismã é vida e defesa mágica, tá certo? Pode chegar aqui até 110 mil de vida, tá bom? E depois mais 6.600 de defesa mágica aqui cada slot. Bom, pessoal, é um segundo talismã também que eu tô pensando aqui em subir, porque eu acho que assim, quanto o primeiro talismã da lealdade aumenta o dano da Keira e aumenta um pouco a armadura dela, o segundo talismã dela vai fazer ela sobreviver mais, tá bom? Vai ter vida e defesa mágica contra magos, tá bom? Ela tem morrido muito para times magos e fez ela apagar no jogo. Então, tanto para defesa quanto para ataque, esse aqui é muito bom. Contra times de Kark tem um problema que você deixa a Keira no meio. E aí o que acontece? O time de Kark usa o Faceless pega o seu tanque e joga no meio. Pum, e ataca a Keira e atordoa ela. Normalmente ela acaba morrendo, tá bom, pessoal? Muito rápido. Quando o Faceless faz isso, acaba quase que praticamente matando a Keira. Agora ela vai ter defesa mágica para reduzir o dano do Faceless e mais vida para que ela não morra, tá certo? Aqui, enquanto você vai perder aqui o ataque físico da talismã da lealdade, tá certo? Mas você vai ganhar em sobrevivência, tá bom? O que a Keira precisa mesmo para causar dano é perfuração de armadura, tá bom? Lógico que bastante ataque mágico aqui vai reduzir o dano dela bastante, mas ela não morrendo, muito melhor ela não morrer, tá bom? Então, para algumas chaves estratégicas aqui, esse talismã pode ser a chave para a vitória, tá certo? Então você tem que saber quando usar o primeiro e o segundo. Os dois talismãs da Keira são bons. O primeiro para dano, o segundo para defesa, tá bom? São dois excelentes talismãs. Provavelmente eu vou subir aqui o da Keira para o nível máximo, tá bom, pessoal? Vou até subir já, tá bom? Vou subir. Vamos subir aqui. Olha só, então estamos aqui com o talismã da Keira, tá vendo? Como eu falei, 110 mil de vida. E pode chegar até 6.600 de defesa mágica, pessoal, tá bom? Então, 3 talismãs com 6.600 de defesa mágica vai ficar aí com mais de quase 20 mil de defesa mágica. Vai ficar muito forte a Keira contra times magos aqui. Mais 110 mil de vida vai deixar ela muito forte para a defesa. Eu vou até equipar esse talismã. Agora é lógico que as habilidades dela de dano vai diminuir. Como aquele talismã, tá vendo? Vai diminuir bastante, tá bom? Aqui o último causa dano puro. Se a gente botar o outro talismã, se a gente botar o primeiro talismã, olha só, ela causa 22 mil de dano puro, 2 mil a mais, certo? Não é muita coisa, tá bom? Vamos ver aqui a primeira habilidade. Ó, 32 mil cada ataque, certo? 32 mil, aí a gente muda, vamos ver quanto vai ficar. Caiu para 27. Então assim, cada redemoinho vai causar menos 4 mil de dano, tá bom, pessoal? Então aqui, ela só tem, então o ataque físico melhora a primeira habilidade. Você vê que quanto mais perfuração mágica, mais vai causar dano aqui, muito melhor do que até o dano total, tá bom? Então aqui, o segundo talismã da Keira, então fica claro aqui para defesa, tanto física quanto mágica, tá? Mesmo que seja defesa mágica, porque tem vida. E o segundo é para dano, tá bom? Você já vê que esse time aqui, a Keira é mais fraca, porque eles causam muito dano mágico e ela não tem resistência. Você bota o segundo talismã e vai lá, tá certo? Times de Xixa que são muito fortes, tá bom? Ela vai conseguir sobreviver mais aqui, tá bom? Ainda mais se você botar ela com Fafnir, tá certo, pessoal? O talismã da Cascade, tá bom?
ou dilúvio em português. Então a Cascade, pessoal, olha só, ela tem aqui a primeira habilidade causa ataque físico, ó, depende do ataque físico, e depende do ataque físico, e a última não, a passiva não. Então vamos ver aqui o talismã da dilúvio, da Cascade. Então a Cascade, pessoal, ela tem o primeiro talismã aqui, que é o talismã das marés, tá bom? Agilidade e ataque físico. Então vocês viram que ela tem 3 habilidades que dependem de ataque físico, tá certo? E a agilidade também do ataque físico e a armadura. Aí o segundo talismã, que é o talismã dos redemoinhos, vai dar para ela vida, então pode chegar até 110 mil e armadura. Então, assim como a Keira, pessoal, o primeiro talismã é mais para ataque físico e agilidade, tá bom? É mais para ataque. E o segundo mais para defesa, tá certo? Agora veja bem, na habilidade dela, principalmente aqui, ó, quanto mais ataque físico ela tem, mais ela causa redução de armadura e defesa mágica dos inimigos. Aí se ela botar o segundo talismã, que é mais defesa, ela vai reduzir menos os inimigos. Então ele é bem mais defensivo, tá bom? Então fica bem claro aqui. Fica bem claro que o talismã das marés é para ataque, tá bom? Totalmente focado no ataque, enquanto o dos redemoinhos para defesa. Se você quer deixar ela mais para defesa, deixa o do redemoinho, para ela sobreviver mais e tal. Um dos problemas da dilúvio é que ela morre rápido, normalmente em batalha. Agora, com esse talismã aqui do redemoinho, mesmo que ela cause menos dano, ela vai ter mais sobrevivência, tá bom, pessoal? Bom, a gente analisou aqui a diferença entre o talismã primeiro e o segundo talismã, qual os melhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu ID nos comentários, pessoal, para vocês estar concorrendo aos sorteios, tá bom? São 2 sorteios desse vídeo, tá muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. É muito importante pra gente tá se motivando a trazer novos vídeos, tá bom? Até mais, valeu, um abraço, tamo junto. Fui, né?